Olá, boa noite. Boa noite, galera. Nem botei uma musiquinha hoje. Hoje a gente vai falar sobre o que não pode faltar em um currículo excelente e como dominar a entrevista de emprego para ter aquela vaga dos sonhos. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Aqui estamos nós. Vamos falar hoje com uma psicóloga, recrutadora. Eu vou deixar que ela se apresente, que é melhor do que eu a apresente. E ela vai vai dar essas dicas aí pra gente, o que é que a gente tem que ficar ligado, que precisa no nosso currículo e que a gente pode dominar a entrevista. Existem pesquisas que falam que a gente não é selecionado, não é pelos motivos que a gente acredita, né? É porque eu não tenho experiência, é porque eu não tava... Várias coisas que a gente acredita, né? A vaga, eu não tinha os pré-requisitos. Aliás, os pré-requisitos a gente só vai pra vaga se tiver, né? Então eu não tinha todas as capacitações. É porque eu não tenho pós-graduação, é porque eu não tenho experiência. E isso não é de todo verdade, né? Existe uma pesquisa que fala que a gente geralmente não é selecionado, primeiro porque a gente não sabe se vender, nos apresentarmos, né? Falar das nossas qualidades, dos nossos crescimentos. E também uma segunda coisa é um currículo, que não temos um currículo muito bem feito, que não nos apresenta ao recrutador, né? Que não nos... não fala das nossas melhores habilidades para o recrutador. Então isso é bem importante e a gente precisa estar muito ligado nisso, né? Eu terminei desligando o computador, gente, eu tô realmente... Então a gente vai hoje falar com a Letícia. A Letícia já tá aqui. Oi, seja muito bem-vinda. Vou deixar que ela mesma se apresente, porque fica bem melhor, né? Olá, Letícia. Oi, pessoal, Olá. boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Como tá aí? Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir? Sim. Eu terminei desligando a minha luzinha aqui, mas agora já liguei outra vez. Então tá bom. Um pouco. Oi, Ruth tá por aqui. A Ruth, eu fiquei de responder uma pergunta dela semana passada sobre como se recolocar, inclusive, no mercado de trabalho após aí os 50 anos e tudo mais. Sim. Então, Isso aí tá dentro das nossas crenças, inclusive. Não, é porque a minha idade, né? Eu tava aqui contando que a gente tem várias crenças, né? Sobre essa coisa de vagas, sobre recolocação, sobre colocação. E às vezes não é nada disso, né? São outros detalhes. Mas vamos lá, se apresenta aí pra gente. Bom, Seja pessoal, muito bem-vinda aqui ao canal. Obrigada, é um prazer estar aqui. É sempre bom compartilhar, né, daquilo que a gente sabe. Então, para quem não me conhece, eu sou a Letícia, eu sou psicóloga, recrutadora, já fiz aí mais de 700 entrevistas, recoloquei mais de 200 profissionais no mercado de trabalho. E, de fato, venho aí, né, percebendo nesses últimos 3 anos trabalhando como recrutadora. Sou fundadora da Zoe, que é uma empresa aí, uma consultoria de RH, que a gente tem várias frentes, e uma delas é o recrutamento e seleção. Comecei a perceber uma certa dificuldade mesmo das pessoas para montar o currículo, se sair bem na entrevista. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa pela sociedade, assim, né? Tantas pessoas desempregadas, tantos brasileiros. E eu, às vezes eu até aprovava a pessoa ali no processo seletivo, mas quando ela passava por uma fase ali com o gestor, por exemplo, ela já não conseguia mais se desenvolver, se sair bem e tudo mais, né? Então, aí eu criei aqui o Instagram da Zoe para poder falar um pouquinho aí sobre
como que funciona, né, por trás aí dos processos seletivos, como que são as coisas por aqui. E hoje a gente Maravilha. vai falar, né, sobre currículo, entrevista, aí com você. E para todos que Maravilha, vão ver maravilha. essa live também, né? Aqui a galera aqui do canal, eu tenho seguidores que são enfermeiros que dão plantão e que querem conhecer a auditoria. E também tenho enfermeiros que já estão na auditoria, né? Por pouco tempo ou por muito tempo. Então a gente tem uma galera meio mescladinha aqui, mas todos enfermeiros. E eu acredito que conhecer, né, sobre essa área sua, já que você está nesse bastidor, na verdade, nos avaliando enquanto candidatos, né? Sim. Ninguém melhor do que vocês para dizer a gente, nossa, qual aquele currículo assim, poxa, que eu sei que eu vou conseguir traduzir tudo que eu preciso traduzir de mim, porque na verdade o currículo tem essa função, né? Traduzir um pouco da gente, da nossa carreira ali. Uhum. E depois a gente fala também sobre a entrevista e a gente vai puxar tudo que a gente puder puxar de você para a gente pegar aquela nossa vaga dos sonhos, né? Sim, aí vocês vão aqui me perguntando, mandando dúvidas, que eu estou aqui à Sim, disposição para responder. Então vamos lá, né? Iniciando aí pelo currículo, como fazer um currículo. Um erro muitas vezes que as pessoas cometem é jogar no Google como fazer um currículo. E aí você acaba, né, muitas vezes pegando ali um modelo pronto e montando o seu currículo em cima daquele modelo que não tem a ver, né, às vezes com a sua área, ou não tem as informações necessárias. Então, aí já tá aí um certo problema. Que às vezes a gente fala, vou pegar o modelo aqui de currículo da minha tia, da minha prima, da minha irmã, vou jogar aqui no Google como fazer esse currículo e vai dar bom, vai dar certo. E aí você vê que você não é chamado para entrevistas, né? Você acaba não recebe uma ligação, não recebe um e-mail. sim, Quantas pessoas, né, não se deparam aí com isso? Porque sim. realmente tem alguns estudos que apontam que o recrutador ele avalia um currículo em 6 segundos, em Imagine, né? média. É Então, uma coisa assim, muito, né, que precisa ter muito assim claro para o recrutador o que a gente pretende, né? o que você pretende, qual área, né, que você vai trabalhar, o que você está buscando realmente aí, né, para sua carreira e tudo mais. Então, aí já está o primeiro erro que muitas vezes vocês fazem. Tá, Lei, aí o que eu faço, então? Se eu não puder, que seja, pagar aí uma consultoria para fazer meu currículo e tudo mais. É importante você ir nos canais certos. Então, tem aqui o meu Instagram, tem de outros profissionais também que dão aí dicas. É o que a gente fala, né, Sheila? Se as pessoas entrar no nosso perfil e ver o tanto de conteúdo gratuito que a gente tem, já aprende tantas coisas, né? Verdade, verdade. Então, é importante vocês filtrarem os profissionais que vocês vão pegar aí de referência para fazer um currículo. Mas, de fato, às vezes acaba faltando os seus dados pessoais, então, onde você mora, o seu CEP, por exemplo, o seu objetivo profissional. Então, tá, você quer, no caso, né, fazer aí uma transição de carreira, quer ir para uma outra área. Como você vai escrever ali como colocar isso no objetivo, como colocar isso no seu resumo, por exemplo. Então, não adianta você, muitas vezes, só colocar ali as informações que você já tem sem informar para o recrutador que você está nesse processo de transição, né, de carreira, que você está buscando ali uma oportunidade melhor para você se recolocar, para você buscar aí uma oportunidade legal, enfim. Então, é importante nesse currículo que você for fazer, ter os seus dados pessoais que envolvem nome, idade, se você vê que faz sentido ali, mas normalmente é legal, né, colocar, enfim. Sim. Seu telefone, e-mail, o bairro onde você mora, o CEP também. Então, vamos supor que você é de um estado e vai buscar ali trabalho em um outro estado. Você precisa colocar o seu currículo
para o estado que você está buscando, para a cidade que você está buscando. Igual como você está falando aí agora, né? A questão da transição de carreira. Vamos dizer que eu seja enfermeira de plantão e dou plantão, né? Trabalho na assistência e quero ir para a área de auditoria. Então, no meu objetivo, eu já coloco enfermeira auditora. Meu objetivo é ser enfermeira auditora. É isso que você está explicando? Isso. Por mais que você não tenha experiência na área aí de auditoria, enfim, você já vai colocar seu objetivo, enfermeira auditora ou auditora júnior, né? Realmente perceber até como é que os recrutadores estão publicando as vagas. Sim, sim. Então, tá como enfermeira auditora, tá como auditora júnior, ou tá como, né? Então, você também percebendo as palavras-chave da sua área, que muitas vezes a gente não faz essa pesquisa, né? Só Verdade. acho que é isso daqui, vou colocar e tanto faz, né? Vamos ver no que vai dar, mas é importante você dar uma busca e ver como que estão publicando essa vaga. Porque, inclusive, muitas das vagas não são publicadas, por isso que é importante a gente trabalhar aí o nosso network, trabalhar o LinkedIn e tudo mais. Mas o seu currículo precisa estar cheio de palavras-chave. Então, desde o seu objetivo até ali os cursos que você fez e tudo mais. Tá, para a galera que não sabe, como é que a gente acha essas palavras-chave? Então, Da área, por exemplo. Então, por exemplo, vocês vão ali, então colocou objetivo, dados pessoais, colocou objetivo, depois vocês vão ali para o resumo. O resumo ele tem que ter no máximo 4 linhas a 5 linhas, falando aí um pouco sobre você. Então, por exemplo, eu sou a Letícia, sou formada em enfermagem, trabalho na área há tanto tempo, sou uma profissional que está buscando aí uma oportunidade na área tal, 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 fiz tal, tal curso, porque muitas vezes, né, o profissional ele vai trabalhar ali na área de auditoria, mas não tem experiência, porque ele está nessa transição. Então, primeiro, você vai buscar as palavras-chave em um site que chama do Vagas, você consegue colocar lá a área que você quer trabalhar e quais são as palavras-chave que puxa daquela área. E você também pode fazer um compilado de vagas. Então, por exemplo, você buscar aí 4 vagas que seja, né? Quanto mais vagas você buscar, melhor. E colocar a palavra auditoria. Quantas vezes essa palavra aparece? Então, nossa, apareceu 30 vezes. Então, isso não é uma palavra que não pode faltar no seu currículo, né? Sim, sim. Apareceu aqui a palavra hospital. Então, dá um jeito de encaixar isso aí também no seu currículo, né? No seu resumo, por exemplo. E assim sucessivamente. Então, através do LinkedIn, através de perfis também de outros profissionais. Então, você consegue fazendo essa busca. O que eu falo, buscar um trabalho dá muito trabalho. Então, se você não se disciplinar, consequentemente, você não consegue aí aquela vaga legal, né? uma vaga legal. E a primeira, como você falou, a porta ali de entrada, para você chegar numa entrevista, o seu currículo tem que tá dentro, né, do que os recrutadores estão pedindo. Eu costumo dizer que é meio que um jogo de sedução, assim, né? Então, primeiro você precisa encantar bem, entre aspas, assim, o recrutador, dizer a ele, olha, eu tô querendo chegar para essa vaga dessa e dessa forma, eu tenho essa e essa apresentação, e eu já possuo essas expertises aqui, mas eu tenho a habilidade de desenvolver aquelas outras. Então, você precisa meio que demonstrar para aquele recrutador, seduzi-lo de uma forma, né, profissionalmente falando, mas você precisa mostrar para ele, olha, eu mereço ser chamado para esse segundo momento, né, para conversar com você. Eu acho que o currículo serve para isso, né? Sim, exatamente. Mas se você não está sendo nem chamado, como eu falei, alguma coisa está acontecendo. Então, mas né, como você vai mostrar quem você é se não está passando nem da fase 1? É o que eu falo. Normalmente, os processos seletivos,
eles têm umas fases bem padrões, assim, independente se você vai Sim, trabalhar numa empresa menor ou numa empresa, numa multinacional, por exemplo. Mas a gente tem a fase, então, da triagem, que é a fase ali de triar os currículos. Então, se o seu currículo está passando dessa fase, então, ok, o seu currículo talvez não esteja o melhor dos mundos, mas pelo menos você está recebendo ligações. A sim. fase ali da triagem, que ainda envolve ligações, então, se você está recebendo essas ligações e sendo convidado para entrevistas, se você não está sendo convidado para essas entrevistas, provavelmente a forma como você está atendendo o telefone não está sendo legal, o que você está falando ali já está assustando o recrutador, enfim. Então tem que tomar cuidado com Ainda isso. tem isso, né? De prestar atenção nessa forma de comunicação, né? Exatamente, a sua comunicação seja verbal e a não verbal, né? Que muitas vezes é mais vista ali na entrevista online, enfim, presencial. Depois, tô passando dessas fases. Aí eu tenho clientes, né, que chegam para mim e falam, ai, Lê, chega na hora da entrevista, não passo na entrevista. Então, ok, né? O seu currículo tá ok, você tá falando legal no telefone, mas tá chegando ali na entrevista com o RH e você não tá passando. Então, também tem alguma coisa de errado. E aí, a última fase, normalmente, né? Aí tem a fase de testes lógicos, testes psicológicos, enfim, que isso é algo muito relativo de vaga para vaga, mas que normalmente também é legal de você treinar, enfim. Mas muitos deles, né, a sua personalidade ali. E a fase final, normalmente, que eu falo que é a quinta fase, é a entrevista com o gestor. Um Então, gestor, eu né? tenho muitas pessoas que chegam até mim que não estão passando da entrevista com o gestor, por exemplo. E aí, porque muda, né? Da entrevista do RH, da entrevista com o gestor, acaba mudando. Então, se você precisa também até identificar qual fase que você está parando. Mas dando continuidade aí, né, no currículo, então você vai fazer esse seu resumo com as palavras-chave que você tem. E depois a gente vai partir. Para quem está nessa transição, é mais interessante você colocar ali a sua formação acadêmica, os cursos que você está fazendo, ao invés de já colocar primeiro as suas experiências profissionais. Porque as experiências profissionais não vão estar relacionadas com a vaga que você está concorrendo. Entendi, entendi. Então, Muito bom esse toque aí, esse clique aí, né? Pra galera estar uhum. atento. É, Sim, porque muitas vezes o pessoal acaba enchendo o currículo das experiências profissionais e também algo que precisa tá mudado, né? Você sempre colocar das mais recentes para as mais antigas. Quantas experiências colocar, Lê? Depende, né? O tempo que você está no mercado. Mas se você está aí numa transição, talvez não faça sentido você colocar suas 4 últimas experiências, que foram todas em hospitais e como enfermeiro padrão ali, chefe, enfim. sim. Não na área de auditoria, Fora por da área exemplo. pretendida, né? Uhum. Então, é legal você, de fato, colocar ali é, primeiro os seus cursos, né? A sua formação, porque aí já dá ênfase para o recrutador naquilo e não nas experiências que Entendi. você tem, porque realmente você não vai ter muitas experiências. Na Ah, área, Lê, entendi. mas fala, Lê, eu tô nesse processo de transição. E é o que a gente fala, né? Muitas vezes vai ser o trabalho depois do trabalho, que é você fazer o seu currículo, você fazer as entrevistas, você fazer os cursos, enfim, quando a gente está nesse processo de transição, é bem cansativo, né? Assim, Verdade. porque tem aqui o investimento, por exemplo, né, com o seu curso também, que o pessoal faz, enfim. Então tem que estar bem disposto, né? Na verdade, um investimento de tempo, de dinheiro, né? Investimento em você mesmo, né? Mas a pessoa realmente, ela precisa estar numa situação em que ela esteja bem consciente de que é isso que ela quer, né? De que ela quer fazer essa transição. Mas gostei dessas Exatamente. dicas aí. Então tá, vamos seguir aqui no nosso pensamento. Esse currículo, ele precisa ter essa parte bem das palavras-chave. A Uhum. gente, se não tiver a experiência,
a gente começar falando de cursos e após isso, mais alguma ideia, cheque assim pra gente? Aí depois você vem para suas experiências, porque, enfim, você tem algumas experiências profissionais. E aí, o que que você vai fazer? Você vai moldar o seu currículo à vaga que você está concorrendo. Então, por exemplo, vamos supor que você é enfermeira-chefe lá em um hospital. O que você faz nas suas atividades que se relacionam com a área de auditoria? Ah, eu faço, sei lá, supervisão dos profissionais. Além das partes operacionais que você faz, ao invés de você colocar as partes operacionais que você faz, que não tem tanto a ver com a área de auditoria, você vai colocar coisas que se relacionam. Ah, eu faço reunião com equipe, porque às vezes o pessoal não dá ênfase nesse tipo de tarefa, né? Mas você tem que pensar realmente o que eu faço que tem em comum, mesmo que seja mínimo com a área que eu estou concorrendo. Ah, Eu eu ensino, faço, eu eu faço ensino para planilha. os alunos as habilidades que são necessárias para o auditor. E algumas são um poder grande de argumentação e uma comunicação muito fluida, né? Que se a gente pegar esse exemplo que você pegou aí, né? Eu sou gestora de uma área, eu sou coordenadora de uma área. A pessoa pode utilizar isso, né? Pegar o gancho do que é bom da auditoria, que é essa coisa de argumentar, ter uma comunicação também, e pegar dessa área dele e puxar isso, né? Exatamente. E às vezes na auditoria você vai trabalhar, né, mais no administrativo, né, no setor ali e tudo mais. Então, em vez de você dar ênfase no que você faz, por exemplo, nos plantões e tudo mais, né, no seu papel ali enquanto enfermeira, mesmo você vai dar ênfase na única planilha que você faz que seja uma vez por mês no hospital, mas você vai colocar análise e configuração de planilha, né? Sim, sim, sim. Reuniões, reuniões mensais com a equipe, feedback, né? Então você vai colocando algumas coisas que se relacionam com a sua área. Sim, uma boa também seria, né? Porque coordenador trabalha com indicadores e a auditoria precisa dessa coisa de indicadores. Então, Uhum. né? Produção de indicadores, né? Mensais da equipe, do hospital, ou do que quer que seja. Sim, e normalmente, isso é até o que a gente estava conversando numa live semana passada. Em empresas, né, nacionais, enfim, a gente acaba sendo um profissional multitarefas. Dificilmente a gente só faz uma coisa específica, como no caso, né, de multinacionais, por exemplo, que às vezes você é contratado e ganha, assim, bastante, né, para Sim, ficar responsável ali por apertar que seja um botão, e você é sim, especialista em apertar aquele botão do jeito sim, certo, na hora certa, e tem uma sim. equipe que faz toda a parte da configuração, né? Tô dando um exemplo aqui de um botão que é algo assim mais simples. Mas Sim, em carreiras, né, em multinacionais, você é especialista naquela área. eu E sei. já em empresas que têm mais as operações aqui no Brasil, dificilmente a gente faz uma coisa só. Então, você faz a gestão da equipe, você faz, como eu falei, planilha, faz os indicadores, mas É, ao mesmo tempo também vai lá e tira sangue, né? é Punção verdade, é verdade. A venosa. gente é multitarefa. Uhum. Faz pedido de material, acompanha esses gastos Compras. também. Aí vai ter dá um treinamento. Sim, para a equipe, é isso mesmo. É bem Então, isso. ter esse olhar crítico em relação ao que você faz. É meio que aglutinar, né? Tipo, essa área que eu vou, o importante dessa área é A, B e C. E nessa área daqui que eu estava, era importante B, C e D. Então, eu só vou falar de B e C. Dos itens B e C, vou dar aquela ênfase para esses itens, né? Que são importantes na área que eu quero ir. Não que eu esqueça o restante que eu aprendi, mas
nesse momento eu vou falar desses dois itens que são importantes para a área que eu quero ir, não é isso? Sim, porque às vezes o pessoal fica ansioso em demonstrar tudo o que faz, mas você tem que demonstrar o que é importante para o recrutador e o que é importante para a vaga que você está concorrendo. Sim, sim, sim. A galera que está aqui assistindo tá compreensível aqui a nossa fala. Vocês vão dando um feedback aí pra gente. Aproveita, aperta nesse coraçãozinho e também manda essa live aí pros amigos. A live, alguém perguntou aqui, a live vai ficar gravada sim, vai ficar no canal da gente. E a Letícia também, se quiser, ela leva também com ela. Vamos disponibilizar para vocês aí, para quando vocês precisarem. Seguindo o nosso currículo, então a gente já chegou aí nessa área onde a gente falou dos nossos cursos, falou das palavras-chave, falou dos nossos cursos. Vamos para a experiência profissional, onde a gente vai aproveitar bastante do que a gente fez, direcionado, muito focado na área que a gente quer ir. Tem mais alguma coisa aí depois disso? Sim. Só um adendo aqui em relação aos cursos. É importante que você coloca os cursos que tem a ver também ali com a área que você vai trabalhar. Vamos supor que você fez um curso de programação neurolinguística. Vai ajudar na área que você está concorrendo? Ou você fez um curso ali de pedagogia em 1990. Então, não, são coisas que muitas vezes não são relevantes, né? Sim, ali para um recrutador. A gente realmente quer saber se tá nessa transição, mas quais são os cursos, então, que você está fazendo. E também ter a consciência que muitas vezes você pode entrar em um cargo um pouco mais júnior. Sim. Né? Ninguém chega já no ônibus sentando na janela. Porta, né? Não é? A gente vai sentar lá no fundo, aí depois vai pro corredor. Depois tá sentando lá na frente com o motorista. É isso aí. E aí a Priscila, a Pri perguntou aqui: a prática conta mais que o conhecimento? Então, isso é muito relativo, mas sim, quando você não tá mais em uma fase de estágio, por exemplo, né? Então, o que eu indico também para as pessoas que estão aí nesse processo de transição e tudo mais? Veja se é possível você fazer algum tipo de trabalho voluntário, acompanhar algum amigo, que seja uma vez por semana, uma vez por mês. Eu sei que os horários aí de enfermeiros são muito malucos, né? Então, é mais difícil, mas não é impossível. Então, a gente tem que se organizar. Você precisa saber onde você quer chegar e traçar aí um plano de ação. Então eu vou acompanhar aqui. Eu tenho uma amiga que trabalha em auditoria. Será que ela não consegue me passar como que é, mais ou menos, eu acompanhar? E até ir pegando ali uma experiência prática, mesmo que mínima, muitas vezes, né? Então a prática conta sim muito. E, como eu falei, você não vai já chegar sentando na janela. Tem que passar aí por um processo, né? Parece assim que na verdade, eu sempre dou essa dicasinha, né, do estágio e tal. Eu falo muito assim, se você é enfermeiro e trabalha de noite, por exemplo, né, no plantão noturno, pede para ficar uma manhã no setor de auditoria. Se você trabalha de manhã, pede para ficar umas 2 horas, assim, de tarde no setor da auditoria, nem que seja só observando, né? Dá para você desmistificar o setor. Você conhece a mobilidade do setor, quem entra, quem sai, né? Quem faz quais atividades. Dá para você ir desmistificando o setor. Eu acho isso muito válido. Eu falo sobre isso muito, muito mesmo. Como voluntariado, como estagiário, dentro do próprio hospital que você já trabalha, eu falo muito sobre isso. Eu acho que um se aproximar de pessoas da área também. E, de uma certa forma, fazer aí network. As pessoas precisam saber que você está nesse processo de mudança de carreira. Porque se você ficar quietinho, muitas vezes não vai ser lembrado ali, né? Tipo, às vezes, né, até mesmo no seu curso, enfim. Então, certeza que os alunos que são bem ativos, se algum colega seu da área de auditoria
fala que, olha, vai abrir uma vaga para auditor júnior, enfim, você vai lembrar daquele seu aluno que ficou ali conversando, que interagiu com Exatamente. você. Agora, o que só fez o curso e você não sabe, assim, Nem quem é. nem quem é, muitas vezes, né? Que a gente vai acompanhando os alunos ali de perto, vai dando suporte, enfim. Mas é muito mais difícil. Você vai lembrar, ai, tem aqui a Maria. Nossa, Isso. Maria. Inclusive, olha, eu fiz um processo seletivo para uma infoprodutora também. E o tanto de indicação que ela recebeu de uma outra infoprodutora que é especialista em fazer cursos de venda, e aí eu chamei esse pessoal para o processo seletivo, então foram várias pessoas. Mas por que que essas pessoas chegaram até mim? Passaram ali pela minha cliente e chegaram até mim. Porque elas se destacaram dentro do curso da amiga da minha cliente. Então, saber que Sim, pessoas se conectam com pessoas. Então, às exatamente. vezes, eu não tenho ali uma vaga de auditoria, mas eu tenho uma cliente, né, ou uma amiga recrutadora que é especialista em contratar para hospital. E se Sim, você conversa comigo, se você, exatamente. né, se a gente tem essa troca, consequentemente, eu falo, nossa, a Lembrei Sabrina aqui. daquela pessoa que me falou, né? Eu tive Exatamente. contar uma coisa que a gente aconteceu aqui com a gente. Eu fiz um post e aí uma enfermeira comentou. Eu disse: olha, você que já trabalha num hospital, pede para passar 2 horas dentro do setor, uma manhã, uma tarde dentro do setor, conhecendo, no dia de sua folga. E aí ela disse, Sheila, aconteceu justamente isso comigo. Eu trabalhava na UTI de um hospital e eu comecei a conversar com as pessoas, inclusive com a minha coordenadora, de que eu tinha interesse de conhecer a auditoria. Ela inicialmente não gostou, óbvio, né? Que ela não queria perder a funcionária, mas ficou na mente dela de que eu queria estar nesse novo local. E aí, o que que aconteceu? Quando abriu seleção interna, ela disse: olha, não quero dispensar você, mas está tendo uma seleção interna da auditoria. Então, Olha, vai ter essa vaga, né? Então, ficou registrado nela. A gente precisa se comunicar, gente. A gente precisa dizer. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar, né? é, Você tá ali, inclusive no curso da gente aconteceu isso. Teve uma turma que uma das alunas fez um processo seletivo, ela não tinha experiência, ela ligou para mim, a gente bateu um super papo assim, do que é que precisava na auditoria. Eu disse a ela, olha, primeiro de tudo, seja sincera com o recrutador. Não é, invente nada, não minta sobre nada, diga eu não tenho experiência. Mas na assistência eu fazia isso e isso e isso, eu argumentava assim, assim, dessa forma, conseguia resolver tais e tais problemas. E ele vai ver que você tem as habilidades que o setor necessita. Você não tem a experiência do como fazer no setor, mas você tem habilidade, ou seja, já está desenvolvido em você. Só falta ser direcionado para aquela atividade. E aí ela fez isso e entrou na vaga. E aí ficou super feliz, me ligou e tal. Quando foi com umas 2 semanas que ela estava trabalhando no local, ela disse: gente, tem outra vaga aqui. Jogou no grupo dos alunos. Gente, tem outra vaga no hospital. Quem quer aí? Quem é do Rio de Janeiro aí? Inclusive, era no Rio de Janeiro. uhum. Quem é do Rio de Janeiro aí? E uma outra aluna da mesma turma foi e entrou na segunda vaga, exatamente pela mesma forma. Sem experiência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, conversando da mesma forma, entrou também. E estavam as duas Exatamente. trabalhando juntas no mesmo hospital. Então, exatamente, às vezes a gente fica tão preso, tipo, ai, eu não vou conseguir. Ai, eu não tenho experiência. Mas muitas vezes, né, a empresa ela tá disposta a te treinar, a te capacitar. E às vezes você Sim, não tem ali uma experiência comprovada. Mas, como eu falei, você coloca ali no seu currículo algumas coisas que você fazia que se relacionam com a vaga que você, né, com a área que você quer trabalhar. Alguém mandou uma pergunta aqui, né? eu ia ler aqui para você. E para quem deseja recolocação depois de um certo tempo fora, tem algo que não pode faltar no resumo? Então, todos esses pontos não podem faltar no currículo. Seus dados pessoais, objetivos. Ó, muitas. O que eu vejo do pessoal que ficou muito tempo fora? Quando vai colocar o objetivo, coloca à disposição da empresa. É algo que não pode colocar, porque por mais que
Inclusive, lá na Zoe, às vezes eu faço a semana do currículo que eu analiso os currículos gratuitamente. Legal. Um dos meus seguidores ali participou. Ela já estava 9 anos fora do mercado, eu analisei o currículo dela, falei que ela tinha que mudar e ela se recolocou. Então, você saber que, ok, eu fiquei tanto tempo fora do mercado, não tenho experiência na área, não falo, sei lá, inglês, não tenho pacote Office avançado, mas o que eu vou fazer com o que eu tenho? E o que eu Sim. não tenho, como eu vou me capacitar? E também, eu acho que uma coisa legal é a concurseira de plantão colocou aqui dicas aparentemente simples, mas de grande importância e relevância. Exatamente. É porque a gente vai, geralmente, para as coisas mais rebuscadas e a gente esquece das coisas simples e são elas que fazem toda a diferença, né? Nessa questão da gente Pois estar é. fora do mercado durante um tempo, por exemplo, quando acontece com mãe, né? Você trabalhava na auditoria e você saiu para ter seu filho e na volta você acreditou que não dava para você voltar nesse momento e terminou saindo daquele trabalho. E aí você, quando você vai se colocar nessa entrevista, fazendo currículo e na entrevista, você precisa estar preparado também para responder para isso, né? De tipo, por que que você ficou fora do mercado tanto tempo, né? Sim. Tem alguma coisa assim que a gente deva observar, que não deva falar, ou que deva falar? Inclusive, no resumo, o que eu falo é você adicionar ali que você realmente está em busca, né, de uma oportunidade para se recolocar e tudo mais, e que por mais que você esteja muito tempo fora do mercado, você tem ali aqueles conhecimentos. E o que não pode faltar, inclusive, além de você colocar isso no currículo, que você está fazendo o curso de atualização. Porque a gente tem muitos Entendi. cursos gratuitos, né? Para Sim, quem não sim. pode aí investir em um curso pago e tudo mais, você demonstrar que por mais que você esteja anos fora do mercado, como no caso dessa minha seguidora, que estava 9 anos fora do mercado, mas ela estava fazendo um monte de curso e Entendi. colocando ali no currículo. E também ela saiu, né, inclusive de multinacional, trabalhou em áreas financeiras, enfim. Ela não chegou, não conseguiu voltar como coordenadora financeira, mas conseguiu voltar como analista. Sim. E aí E vai subindo as escadinhas outra vez, né? retomando, exatamente. Então é você também colocar isso aí no seu resumo. Por exemplo, Ah, que você está buscando uma oportunidade de se recolocar. E a mesma coisa, muitas vezes colocar primeiro ali os cursos também, depois as suas experiências, porque as suas experiências vão ser muito antigas, né? E entendi, não entendi. vai ser tão relevante ali. E tá atento a comunicar isso para as pessoas à sua volta. Porque muitas vezes vai ter ali alguém que tem alguém que tem uma empresa que também não pode pagar muito, sabe que você tem uma experiência ali que seja, né, no financeiro e te chama para trabalhar. Então é uma oportunidade. Não significa que você Sim. entrou naquela vaga, você vai ficar lá para sempre. Morar ali, né? Mas assim, imagina, já é uma oportunidade agora de você 9 anos fora do mercado, entrou nessa vaga. Para você ir para outra é muito mais fácil. Sim, é verdade. Até porque você já se recolocou. Essa aluna minha que eu falei, ela entrou justamente assim. Ela, ó, Sheilinha, eu realmente o salário não é convidativo. E eu disse a ela, eu disse é o seguinte, eu acho, você está entrando como júnior, né? Então, nem sempre na vida dá para a gente escolher tudo. Então, eu acredito que o importante é você entrar e dentro, né, do mercado, você continuar fazendo o seu network, inclusive utilizando dessa situação que você está vivendo nesse hospital. Olha, eu já estou trabalhando na auditoria, no hospital X, né? Uhum. Então, ir desenvolvendo tudo que dá para você desenvolver ali naquele hospital. E quando você acreditar que é oportuno, chamar o hospital e dizer, olha, esse salário, ele, ou se você tiver uma outra vaga para ir, esse salário, ele realmente não está cabendo no meu dia a dia, eu estou
vou fazer um outro processo seletivo, alguma coisa do tipo, eu quero ir para uma outra vaga por conta do salário, e o hospital vai dizer se cobre a proposta, se não cobre, se não pode cobrir, né? Porque às vezes é uma questão assim de você tá entrando novo e aí depois de um tempo o salário melhora. Tem tantas coisas aí no mercado que acontecem, né? Exatamente. E é o que eu falo também, né? Agora a gente, que acho que deu para entender aí sobre o currículo, e aí depois você pode colocar as atividades extracurriculares, como esses estágios aí voluntários, ou algum estágio remunerado, por exemplo, né? Mas é importante você colocar esse tipo de observação aí no seu currículo. A Ruth Bom, disse agora. aqui, eu preciso muito melhorar meu currículo. Excelente live. Ai, que bom. É, E agora a gente indo para a entrevista. Então, você fez aí o seu currículo. Esse currículo você pode, inclusive, replicar ele no LinkedIn, tá? E Sim. aí, de fato, você pega as informações que você fez e tudo mais e coloca lá no seu LinkedIn. Deixa eu E te vai fazer dar... uma última pergunta de currículo. Eu vejo que a gente fala muito, né? Vocês, recrutadores, de uma forma geral, falam muito sobre as soft skills, né? Enfim, Uhum. comportamentais, né? Dados comportamentais. Aonde que a gente coloca isso no currículo? Tipo, eu sou O dinâmica. resumo. Ah, legal. Pronto. Então, o que vai compor o seu resumo? Por exemplo, profissional formada em enfermagem, trabalhando há 15 anos na área, com experiência em. Aí você vai colocar as palavrinhas-chave da vaga que você está buscando. A gente coloca normalmente essas soft skills quando a gente não tem experiência na área, muita experiência na área. Então, não faz sentido você ficar colocando proatividade, organização, dinamismo, já até sei de Entendi. cor, né? Então, assim, mas quando você não tem muita experiência, então é legal você colocar algumas soft Entendi. skills. Mas quando você já tem aí uma vivência, então, você já trabalha na auditoria e vai para uma outra empresa de auditoria, você vai. Isso é 4 linhas também o resumo, né? De 4 a 5. Então você vai focar naquilo que é importante mesmo. Entendi. Trabalhava com um tal sistema, isso, aquilo. Não Entendi. necessariamente vai colocar essas soft skills. E se colocar também, no máximo aí, umas 4, 5. Sim. Até porque o resumo tem essa característica de ter que ser, né, 5 linhas no máximo. Então, você vai ter que economizar aí no texto mesmo, né? Só Economizar. botar Por isso, aquela coisa assim, bem importante, né? A sim. Ruth disse assim: agora entendi porque eu não sou chamada. Mas Ah, agora você já entendeu e já aprendeu e vai ser chamada. exatamente. Então tem que mudar, entendeu? Gente, o fato é, a idade a gente consegue mudar? Não consegue. A experiência que a gente não teve, a gente consegue mudar? Sim, consegue. Consegue fazer trabalho voluntário, mas uma coisa que a gente não consegue mudar é a nossa idade. Sim. Se você tem 20 anos ou se você tem 50 anos e está em uma transição de carreira, é uma realidade. Então, você tem que fazer ao máximo ali para ser chamado para as entrevistas. Então, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? Algo que é um diferencial das pessoas que estão no mercado, estão buscando uma oportunidade, tem mais aí de 40 anos, 50 anos, é a maturidade. Então, você utilizar a maturidade ao seu favor. Utilizar o quanto profissionais dessa idade são profissionais estáveis, por exemplo. Que já não tem aquelas questões que os mais jovens têm, né? Aquela coisa de querer mudar eternamente de emprego. Basta oferecer R$ 100 a mais, a pessoa está indo em busca de outro. Tem questões, Exatamente. né? Mulheres que têm questões em estar na idade fértil, quer ter um filho e emprego, enfim, diz que não pensa, mas pensa nisso, né? Que aquela mulher vai ter ali 6 meses em que pode estar, né, com atividade mais parada, assim, enfim. Tem outras coisas, né, que dá para chamar a atenção. Mas agora vamos lá, você ia começar a falar de entrevista e eu Sobre entrevista. cortei um pouquinho você.
Imagina, mas é isso. Acho que independente, algumas coisas a gente consegue mudar, outras não. Ah, você tá grávida. Tem como mudar isso? Não tem como. Então você tem que ver o que você pode fazer com Sim, aquilo que você está vivenciando. Então, busque empresas que prezam aí pela maternidade, que buscam aí né, ter uma gestão mais igualitária. Algumas empresas que são focadas, algumas plataformas são focadas em contratar, por exemplo, só mães. Então, a gente ficar passivo não adianta, mas buscar trabalho dá é, trabalho, é o que eu sempre falo. Agora a gente entrando aí para a entrevista. Então, como você se destacar, passando do currículo, né? Para fechar aqui. Onde fazer esse currículo? No Word, ou no, por exemplo, no Canva. Eu indico que os sim, profissionais façam no Word de forma tradicional, né? Então, por conta das plataformas que a gente tem, os softwares, como a Guppy, sim, Keynote, Abler, é importante vocês, de fato, colocar ali o seu currículo em PDF e de uma forma assim bem tradicional. Então, os dados, objetivo, resumo, experiências profissionais ou formação acadêmica e cursos, né? Então, depende ali a ordem, mas a ordem desses dois fatores não necessariamente vai alterar ali o produto final, que é o currículo. E depois você pode sim. colocar as suas atividades extracurriculares, por exemplo. Agora a gente falando um pouquinho sobre a entrevista. Lê, tô sendo chamada para entrevistas, mas não tô passando. O que eu tô fazendo de errado? Me ajuda. Primeiro ponto, então, para uma entrevista, você precisa se preparar para ir fazer uma entrevista de emprego. Não adianta, já sei que vão me perguntar, vão falar para me apresentar e tudo mais. Mesmo que seja uma empresa, às vezes, né, pequena, enfim, dificilmente nessa área de auditoria vai ser uma empresa pequena, normalmente vai ter muitas etapas de um processo seletivo. É É, verdade. então, saber que se você não se preparar, você vai estar sendo igual a todo mundo, porque 90% das pessoas que eu entrevisto não estão preparadas para a entrevista. Parece que estão meio de calça curta, né? Você faz uma pergunta e o processo seletivo, como você falou aí, ele segue um roteiro geralmente tão parecidinho e Hum. parece que as pessoas, gente, parece que nunca foi numa entrevista, parece que nunca foi para nenhuma. Não se prepara, não, acha que está preparado, né? O problema é você achar que você está preparado. Então, quais são as perguntas que vão ter ali em uma entrevista que você precisa, enfim, saber responder e se preparar? Então, você vai precisar primeiro ter um pitch de apresentação. O que é esse pitch de apresentação? É realmente em um minuto ali você ganhar o recrutador. Então, você falar aquilo que é importante para ele, porque a primeira coisa que um recrutador vai falar é vai fazer ali, às vezes, um quebra-gelo, mas vai falar, então tá, me fala aí sobre você. Essa é a primeira coisa que a gente vai perguntar. Então, Aí nesse a pessoa momento, congela, né? aí a pessoa fala às vezes, é tão difícil falar da gente. Ora, então você veio fazer o que aqui? Pois é. Então, Se não assim, foi falar de você, foi falar de mim? então já esteja preparado para essa pergunta e para responder, né? Então, saiba falar. Bom, eu sou tal pessoa, tenho tantos anos, sou formada em tal área, já trabalho há tantos anos nessa área, sei fazer isso, aquilo e outro ali, conheço o sistema tal, tal e tal, sou uma pessoa organizada, dinâmica, né, proativa, por exemplo, e estou buscando aqui uma oportunidade para entrar na área de auditoria. Então, ali nesse Sim. momento, você já conquista o recrutador. Do que você fala, eu sou a Letícia, sou formada em enfermagem, trabalho em hospital há 30 anos. Entende? Resumidíssimo. Exatamente. Então, você A tem gente, que. inclusive, recebeu a pergunta assim, né? Como eu Hum, faço meu marketing pessoal na entrevista? Como me vender?
Eu tenho receio. Que eu acho que é também o que a Ruth falou, né? Que ela tem bastante experiência, mas não sabe se vender. É técnica, gente, e é treino também. Então, não vou falar para vocês que é super fácil, porque não é, e eu sei a dificuldade, né, dos meus alunos também, enfim. Mas o ponto é você entender o que possivelmente vão te perguntar em uma entrevista. Fazer ali um curso de oratória. Ah, Lê, não. Surge uma entrevista amanhã, não vai dar para fazer um curso. Mas você treinar em frente ao espelho, você treinar com a sua família, né? Ali com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com a E sua não tem, mãe. faz um vídeo assim, né? Pega uma live, aquela live que não publica, faz um vídeo e depois assiste, né? Exatamente. Então, é treino. Tudo a gente consegue treinar ali, né? Então, É, é difícil, mas você primeiro precisa ter um processo de autoconhecimento. Então, saber falar exatamente. quem é você, quais são os seus conhecimentos, quais são as suas habilidades, por que que você quer essa área, o que te chama a atenção nessa empresa, por que o Hospital X, não o Y. Sim, sim, sim. E eu acho que você disse tudo aí. Eu acho que uma das principais dificuldades, repare onde é que a pessoa congela, né? Quando você diz assim, tá, Sheila, mas fale aí um pouco de você. Ai, é tão difícil falar de mim. Veja que aonde começa esse gelo, né? No eu não me conheço, né? Eu Exatamente. não me conheço direito. Eu não sei falar de mim, né? Então, se você não faz esse treino, e você acha que você está pronto para a entrevista, é aí que você tropeça, cai e não vai para frente. Cai com a cara no chão, de lá da cadeira da entrevista. Sim, você não vai para frente, porque de fato você está errando. Então, eu, por exemplo, né, a gente aqui, o pessoal da minha equipe, a gente separou 80 perguntas mais comuns em entrevista. E eu tô bolando aí para disponibilizar um e-book de Ah, entrevista, que legal. concurso aí também, tudo mais. Que legal. Então, imagina, aí 80 perguntas, mas se você souber responder pelo menos 10% delas, né, que seja ali 8 perguntas, você já tá no lucro, Sim, sim. né? Porque Até às vezes. porque assim, eu acompanhei em um dado momento aí da minha vida, eu assumi uma chefia interina na auditoria. E uma das principais dificuldades das pessoas era exatamente essa, né? Tá, e fala aí um pouquinho, o que é que você, inclusive aqui, ó, no meu curso, quando as pessoas buscam o meu curso, eu pergunto, me fala um pouquinho da sua carreira. Ah, eu Acha que posso a te gente já ligar? sabe, né? Como se fosse óbvio. Eu digo, pode. É aí eu que tenho que perguntar à pessoa, você já trabalhou na assistência? Você deu plantão quanto tempo? Você conhece tal coisa? Sabe? Então, eu acho que é preciso fazer um scriptzinho, né, gente? Escreve aí sobre Script. você, né? Eu sou Sheila Almeida, tenho tantos anos, trabalhei na assistência, deixa eu ver aqui. E aí vai buscar, né? Exatamente, o processo ali de autoconhecimento e anotar. E depois aquilo você decora, né? Igual É, é uma prática mesmo. é verdade. Então, a gente já vai sabendo falar da gente. Um outro ponto ali que é importante na entrevista também. Você apresentar os resultados da sua carreira. Então, quais são os resultados aí que você já teve? Você que já trabalha, por exemplo, na área de auditoria. Olha, lá a gente, sei lá, fazia tudo no Excel, mas eu consegui, juntamente com o pessoal de TI, desenvolver uma plataforma, ou desenvolver ali algum cálculo, alguma coisa que Que reduziu em facilita muito. 30% o tempo que a gente utilizava fazendo planilha. Show, Então, quais show. são os resultados que você já teve na sua carreira? Todo mundo tem algum resultado. Sim. Mas é Tem que isso. Se ir, você tem que não ir lá, né? parar, se Tem você que ir lá não buscar. parar para pensar sobre você e falar aí, né, realmente fazer essa autoanálise, não vai para frente. Isso é um fato, É né? verdade. Então, Muita verdade aí, viu? Nesse bilhete. então, Muitas verdades.
E a dica mesmo que eu dou é você pegar um papel e escrever, treinar em frente ao espelho, fazer um vídeo aqui, como a Sheila falou, perguntar para os seus familiares, porque sempre vão ter perguntas ali que são padrões. Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? Então, Saber como falar deles, inclusive, né? Porque a gente pegou meio que um jargãozinho de todo mundo dizer que é perfeccionista, né? E aí, quando fala do ponto fraco, eu sou desorganizada. Sim, você é desorganizada, mas, né? Exatamente, Eu lembro que há algum tempo aí eu venho estudando sobre isso. Eu preciso dizer meu ponto fraco, porque eu sou humana, né? Claro, Todo mundo exatamente. tem. Eu sou desorganizada, mas o que é que eu faço com isso? Eu uso agenda para que eu consiga organizar meu tempo. Eu comprei planners, eu uso post-it e vou colando as coisas que eu tenho que fazer, porque aí eu consigo organizar um pouco melhor. Uhum. É mais ou menos isso, né? Sim, e você também ter muito cuidado como você vai falar esses pontos fracos, assim. Então, quanto mais você estuda sobre isso, se capacita, melhor você vai, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, sei lá, teimosa, ou sou uma pessoa briguenta. Então, você saber como falar esses pontos negativos, qual é um sinônimo disso? Então, eu sou uma pessoa reativa, um exemplo, que isso é algo, né, que às vezes as pessoas são e tudo mais, é isso, é você saber como contornar também aquela situação. Como você falou, ninguém é perfeito, mas o que estou fazendo para melhorar esse Sim. meu problema, né? Esse meu ladinho Não muito legal. arisco. Não muito legal, mas o erro também é muitas vezes a pessoa achar que não tem nada. Acho que tudo bem. Acho que sempre achar que tá tudo bem. Inclusive que tá pronta para entrevista, inclusive que sabe falar de si, inclusive que sabe falar o que quer para os próximos 5 anos, que eu particularmente não gosto dessa pergunta, não faço. Mas tem empresas ainda que fazem. Então, o fato é você planejar todo o seu discurso em cima da vaga que você está concorrendo. E dessas principais perguntas, né, que vocês já dão tantas. Vocês dão tantas dicas assim pra gente, esses canais que vocês têm tanto aqui no Instagram quanto o site, às vezes canal de YouTube e tal. Vocês dão muitas essas dicas pra gente. Olha, gente, perguntas que são de toda a entrevista, essa. Então treina essas, pelo menos, né? Pelo menos já vai preparado para essas, né? Exatamente, exatamente. Nesse meu material vai ter tipo um top 10 mesmo, sabe? Tipo, Sim, sim, excelente. Essas, independente de onde você for, você vai precisar responder. Então, quais são essas? Me fale sobre você, quais são as suas experiências profissionais, como era a sua relação com os gestores, com os pares, como você se relacionava ali com a equipe, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que você quer para o seu futuro profissional, por que que você quer trabalhar nessa empresa, como E você aí a se gente vê. precisa conhecer a empresa, né? Exatamente, como você se vê daqui, que seja um ano. Então, o que que você quer ir para o seu futuro profissional, né? Como descreva a sua personalidade, o que que você espera do seu gestor. Quem foi esperto anotou já todas essas. Eu Pois falo é. isso. Olha, tem uma pergunta aqui da concurseira de plantão. Qual a principal diferença da entrevista com o recrutador e com o gestor? Normalmente, a entrevista com o recrutador, você vai realmente falar tudo ali, né? Sobre você, sobre sua carreira, o que que você fez. Até uma entrevista até mais longa. Às vezes de uns 40 minutos, né? De 1 hora, dependendo. Já a entrevista com o gestor, você precisa conquistar aquele gestor. Então, você precisa fazer perguntas sobre a vaga, sobre a empresa, sobre a equipe. Normalmente, com o recrutador, você foca ali em demonstrar quem você é. Já na entrevista com o gestor,
precisa ver se ele vai gostar de você, se vai ter match entre você e ele. E para que ele fique interessado em quem você é, não fique ali passivo em só responder o que ele te perguntar. E também siga ali de uma certa forma, que se você passou para entrevista com o gestor, siga ali de uma certa forma o mesmo discurso que você utilizou com o RH. Porque o RH conversa, né, com o Levou gestor essa e tudo mais. informação, né? Tem gente, às vezes, ali que chega na entrevista com o gestor, fala umas coisas nada a ver, que você fica, gente, meu Deus, né? De onde você tirou isso? Por que tá falando isso agora? Devia ter falado para mim. Pelo menos eu te ajudava, eu te dava uma dica. Deve ser muito engraçado, gente, a Da gente prin- passando por esses processos. Então, a principal diferença é você saber, inclusive, se diferenciar e saber conquistar ali aquele gestor. Então, quais são as perguntas que você pode fazer para ele? O que você espera de mim nos próximos 90 dias, que é o tempo da experiência? Como que é a equipe? Como que vai ser o meu dia a dia de trabalho? E tudo mais. Mais focar nessas partes do que necessariamente questão de salários, benefícios, enfim. Isso é mais normalmente o RH. Tem que dar match ali também, né? Sim, sim. A gente está chegando aqui no nosso horário, já são 21h21. Se o Instagram nos derrubar, né? Já estamos há mais de 1 hora conversando. E Uhum. tá excelente, inclusive, a gente levaria aqui mais algumas horas conversando. Verdade. Então, se a gente cair, hein, gente? Vocês que participaram, obrigado. Deixa eu ver. Depois que a gente. Tem mais alguma coisa assim, alguma dica cheque que você diz assim: olha, isso aqui é aquele pulo do gato do recrutador para você aqui de coração. Olha, eu acho que o principal dentro de um processo seletivo é você fazer network, você conversar com outras pessoas. Gente, eu já provei tantas pessoas que viram que eu publiquei uma vaga lá no Facebook, chegaram no Instagram da Zoe, me mandaram mensagem. Eu, às vezes, já estava com o processo caminhando, mas a pessoa ali conversou e tudo mais. Eu coloquei ela no processo, ela foi aprovada. Então, assim, se relacionar com as pessoas e se preparar muito, né, para a entrevista de emprego, saber fazer um currículo. Acho que são, assim, os 3 pilares, se eu pudesse falar, Sim. 3 pilares. Um currículo de acordo com a vaga que você está buscando, com todas as informações que a gente já falou aqui. Se preparar para a entrevista de emprego. Então, saber e responder essas perguntinhas que eu falei bem pausadamente, que quem foi esperto anotou. E se relacionar. Porque Sim. às vezes, aquela pessoa que vai te colocar ali numa empresa. Sim. Eu lembro de uma amiga minha falando isso. Ela é recrutadora aqui na Bahia, né? E ela tem uma empresa também, né? E ela comentando comigo. Sheila, às vezes a gente chama o pessoal, eles não aparecem. Faz currículo, não bota telefone, não tem como a gente entrar em contato, não bota e-mail, não bota nada. A Pois é. gente chama para entrevista, eles não vêm, aí quer que chame numa segunda oportunidade. Gente, todo mundo tem problema, né? Mas foi chamado para entrevista, deu um retorno, olha, fiquei doente, tô gripado, tô com H3N2, não vou poder comparecer, né? Então, deu uma satisfação, né? Até para que você fique com esse sendo bem visto assim na Uma boa questão, né? imagem. Uhum. Com o Que recrutador é e tudo. até da empresa ali, né? Que você for entrar, ou que você for sair também. E acho que uma outra dica aí também de chave de ouro para vocês que estão nessa transição é só conversar ali, né, com a empresa e tudo mais quando realmente der certo em uma outra empresa. Porque senão você se queima na empresa que você tá e nem vai para outra. Nem vai para outra, né? É Então, isso claro que é mesmo. importante, né, como a sua aluna fez, conversar ali com o seu gestor, falar desse seu desejo, até porque para não pegar ninguém de surpresa.
Sim, né? sim. E não é legal você sair também de uma empresa já ir para outra correndo, por exemplo, né? Assim, deixando a outra empresa na mão. Mas você precisa realmente se priorizar nesse sentido. Sim, sim. Letícia, eu queria te agradecer imensamente. Foram aprendizados demais, assim, para uma hora, inclusive. Você concentrou, assim, tudo, né, muito bem. Não é resumido, não, mas bem condensado mesmo, que deu para a gente compreender bastante. Uhum. Deixa aí seu Instagram para a galera pegar lá mais dicas, aprender mais coisas, Deixar acompanhar aqui. seu trabalho. E eu te agradeço demais. E a gente vai manter essa parceria aí. Vamos fazer outras coisas juntas. Com Aí, ó, certeza. Zou Consult. Zoe Obrigada a Consult. vocês. Obrigada a vocês todos que vieram. E aí, agora fica aí esse espaço. É isso aí, gente. Muito obrigada. Foi um prazer participar dessa live. Eu amo falar sobre isso. Eu amo realmente ajudar as pessoas e dar um direcionamento e saber que sim, tem um método. Então, a grande maioria das pessoas acabam fazendo ali da forma que elas sabem e dá certo. Mas se você quer realmente entrar em uma empresa, numa área específica, num hospital específico e tudo mais, até porque talvez você vai ganhar mais, enfim, é legal você estar antenado, não ficar à mercê, né, ali e trabalhar também a sua empregabilidade. Sim, sim. Vamos agora fazer aquela famosa fotinha. Deixa eu parar um pouquinho aqui os comentários, porque senão não sai você. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa foto, né? Eu sou. Ave Maria, eu sou um sucesso. Eu acho que eu consegui. Vamos lá, vou postar Boa. lá da gente. Muito obrigada, viu? Quando você lançar lá seus 80 perguntas, cheque para uma entrevista, você comunica aqui para a gente. Eu vou mandar o pessoal chegar lá para procurar esse produto, tá? Muito bem. Então tá, gente, é isso. Olha, janeiro é um mês muito quente de contratação, viu? Mas não vão achando que em dezembro o pessoal não contrata. Estão contratando bastante agora, mas janeiro muito mais. Legal, legal. Tá Letícia, bom? bye bye, Um boa noite. beijo. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Tchau, Tchau. tchau.